Estamos de volta, programa Painel Livre de hoje, debatendo ou trazendo aqui algumas informações sobre doenças oftalmológicas. Com a gente, a oftalmologista doutora Juliana Lopes, que atendeu o nosso convite e está aqui tirando as nossas dúvidas aqui no nosso bate-papo. Agradeço a você que nos acompanha, estamos ao vivo no nosso site tvvalinete.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital e o programa já disponível na plataforma do YouTube. Doutora Juliana, por que você quis ser oftalmologista? Eu sempre gostei de oftalmologia e com 12 anos de idade eu descobri que eu tinha miopia. E eu tinha um grau bem alto de miopia. Eu comecei com 3 graus, depois foi aumentando, fui estudando muito, a miopia foi só aumentando. E aí eu interessei por essa área. Aí eu comecei a ir no oftalmologista, né, usar lentes de contato. E comecei a interessar por essa área, apesar de na faculdade a gente ver pouco sobre oftalmologia. O curso de medicina não mostra muito oftalmologia. Mas aí pelo meu problema, né, aí eu gostei da área e comecei a pesquisar, né? Especializar nessa área, né? Agora, a gente tem muitas técnicas hoje. Você tem lente, você tem o óculos, que é o tradicional. Parece que muita gente prefere o óculos por questão de estética. O que é mais recomendável? Aí depende de cada caso, né? Por exemplo, uma paciente jovem, por estética, não quer usar óculos, né? Aí a gente opta pela lente de contato. Um paciente que não tem tanta paciência de usar lente, mais apressado, mais prático, né? Aí opta pelo óculos, aí por aí vai, cada caso, né? A gente avalia individualmente. As cirurgias a laser, elas são eficazes? São. Cirurgias a laser são muito eficazes, bem indicadas, né? A gente indica geralmente o paciente acima de 18 anos, quando o grau dele já está estável, porque quando o grau está aumentando, a gente opera, o grau pode retornar, né? Então não é tão satisfatório. Então, seguindo as recomendações certinhas, as indicações, a cirurgia é muito bem indicada. Você me chamou a atenção por um termo que você usou aí, que é estabilização do grau. O que é isso? Quando é que o grau estabiliza? A gente considera um grau estável, né, que é seguro para fazer a cirurgia, quando ele varia até meio, o valor dele variando até meio, a gente avalia a cada 6 meses no intervalo de 1 ano e meio. Então a gente precisa tipo de 3 medidas, né? A gente mede agora, daqui 6 meses, 3 vezes. Se ele estiver variando dentro de meio grau, tá ótimo, você pode fazer a sua cirurgia. Ou seja, normalmente todo ano ele vai aumentando, sim, né? Aí depois de um certo tempo ele estabiliza, sim. Aí é o momento ideal. Aí é o momento, variando até meio está estável, aí a gente pode fazer a cirurgia, que a chance do grau voltar é muito baixa. Vamos falar aqui de doenças que afetam a retina, como o deslocamento da retina, por exemplo, né? Quais são as causas e como a gente pode identificar esse problema? Descolamento de retina tem várias causas. Uma delas, por exemplo, é o paciente com uma miopia alta, graus altos, acima de 5, né, 6. Esse paciente ele tem uma retina muito fina. Aí a retina, que é esse tapete que eu disse, vermelho no fundo do olho, ele fica mais fino e ele pode soltar do fundo do olho. Então, o paciente, o que ele sente geralmente? Ele sente como se fossem moscas volantes, eles falam assim, estou vendo uma sombrinha, aqui no meu campo visual tem uma mancha. Aí a gente desconfia do descolamento de retina. Outras causas, o paciente diabético, né, com alterações na retina decorrente da doença, né, pode ter um descolamento de retina, um trauma, uma pancada no olho, criança que vai jogar bola, às vezes a bola que bate no olho, um soco, né, uma pancada nos olhos também gera esse descolamento. E a catarata é uma doença exclusiva dos idosos? Acomete jovens em menor quantidade? Como é que é? Tem vários tipos de catarata. A catarata mais comum a gente chama de catarata senil, que acometem os idosos, né? A gente fala assim, depois de 60 anos todo mundo vai ter, em qualquer momento da vida, a catarata, que é uma opacidade que tem dentro do olho numa lente que chama cristalino. Mas tem também outros tipos de catarata, por exemplo, tem catarata causada por trauma ocular, uma pancada que você teve no olho pode desenvolver uma catarata. Catarata congênita, também às vezes o recém-nascido tem catarata porque adquiriu da gestação da mãe, né?
Uma doença como rubéola, toxoplasmose da mãe pode gerar catarata no recém-nascido. Corticoides também, medicações que a gente usa muito aí para dor, né? Fica um alerta também, pode gerar catarata nos olhos. Poxa vida. Então vamos falar aqui sobre uma dúvida, né, que muita gente tem, é o astigmatismo e miopia. Qual que é a diferença disso? Explica pra gente como é que isso afeta. São coisas bem diferentes. Miopia, ela gera um embaçamento da visão para longe. Então, aquele paciente que não está enxergando bem de longe. Já o astigmatismo, ele leva a um borramento da visão, tanto para longe quanto para perto. Então tá, um enxerga de longe, outro não enxerga de longe, o outro não enxerga de perto, é isso, né? Isso, o astigmatismo dá como se fosse uma imagem distorcida, como se fosse uma sombra nas imagens, tanto para longe quanto para perto. E a miopia é o embaçamento de longe. São coisas diferentes, mas os pacientes fazem muita confusão em relação a isso mesmo. Bom, o senso comum diz, enxergo de longe e enxergo de perto. E muitas das vezes os dois andam juntos. Os pacientes, às vezes, os que têm miopia, geralmente também têm um astigmatismo associado. Quando você tem os dois, né, com graus diferentes, né? Aí você vai precisar de um óculos multifocal, bifocal. É mais ou menos nesse isso. caso do astigmatismo e a miopia, a gente está falando de um erro para longe, né? Aí os óculos multifocais, né, e bifocais, eles vêm após os 40 anos, para o paciente que também precisa de um ajuste da visão de perto. É como se fosse um reforço na visão de perto. Aí a gente entra com óculos multifocal ou bifocal. O seu é bifocal. Meu bifocal, eu não consegui me adaptar com multifocal de jeito Esse é um problema. Muitos pacientes não adaptam com multifocal. Talvez seja por falta de conhecimento. Eu tentei vários, né? Aí tem com aberração, sem aberração. Aí eu falava, me dá esse bifocal. Mas está bem adaptado com bifocal. Então tá salvou. Ótimo. O importante é isso, né? Agora, vamos falar aqui sobre a questão genética. É possível você herdar uma doença ocular? Sim, várias. A miopia, por exemplo, tem fator genético associado. O glaucoma tem um fator genético muito forte associado. Se um parente seu de primeiro grau tiver glaucoma, sua chance aumenta em 10 vezes de ter a doença. Então a gente chega no consultório e fala, tem algum parente de primeiro grau com glaucoma? Aumenta muito sua chance de ter. Por exemplo, a DMRI que a gente falou, né, que é a degeneração na retina também está associada à genética. Tem uma doença muito comum nos adolescentes, que a gente vê muito, que é o ceratocone, que é a córnea em forma de cone, que também tem um fator genético associado. Várias doenças têm um fator genético associado. Mas como saber se você está nesse grupo? Aí, durante a consulta oftalmológica, né, a gente faz uma anamnese, que é uma conversa, um bate-papo com o paciente, e nessa conversa a gente consegue diagnosticar, né? A gente pergunta dos casos na família, para a gente atentar para algumas doenças. Você disse que teve miopia. Tem, né? Tenho. Eu uso lente de contato. Lente de contato? Sim. Como é que surgiu isso? Por que isso foi o fator preponderante para você seguir a carreira de oftalmologista? Sim, sim. Mas... Sempre gostei, assim, desde que eu tive o problema, né, eu ia na consulta oftalmológica, achava interessante e comecei a me interessar por isso. Eu vou cuidar das pessoas. E minha irmã também seguiu o mesmo caminho. Que interessante. Sim. Você está atendendo onde aqui em Diamantina? Eu estou atendendo na Avenida Barão de Paraúna, número 185A. Só que mês que vem eu já vou mudar para a Clínica da Serra. Que ótimo. Agora, as pessoas, eu estou vendo que você tem um jeito fácil, né? Fala bem fácil e tem uma comunicação muito boa. As pessoas que queiram interagir com você, como é que elas fazem? Você tem rede social? Sim, a gente tem rede social, o Instagram, né? Eu vou deixar aqui. O Instagram, a gente tem também o WhatsApp, né? Que está sempre ali disponível para tirar dúvidas, né? Fazer os agendamentos. Que ótimo. Foi um prazer recebê-la. Acho que a gente prestou um serviço aqui falando sobre doenças e cuidados, né, que a gente pode ter. Seja sempre muito bem-vinda e mais uma vez seja bem-vinda de volta à Diamantina. Né? E muito obrigado por atender o nosso convite.
né? Eu que agradeço a oportunidade. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo Instagram, né? Pelo WhatsApp, para a gente esclarecer dúvidas, né? Marcar uma consulta. Ótimo. Tá aí, conversamos com a doutora Juliana Lopes, oftalmologista, falamos sobre saúde dos olhos, especificamente sobre doenças oftalmológicas. Quero agradecer a você pela audiência. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Boa noite.